Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias, mais um episódio da série sobre saúde mental, só que agora no nosso novo cenário aqui no Experiências Extraordinárias. Estamos de cenário novo, decoração nova, mas a qualidade dos convidados continua a mesma, isso é muito importante. Antes de eu apresentar quem está aqui com a gente, o meu tradicional pedido para você sentar o seu dedo no like nesse vídeo, que é muito importante, e, obviamente, compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. Faz isso agora, porque depois você vai esquecer, porque você vai ficar entretido, entretida com o nosso convidado, e eu sei que você vai esquecer. Então já dá essa moral pra gente e ajuda a gente aí, tá certo? Bom, como eu disse, mais um episódio da série sobre saúde mental. Hoje eu estou recebendo aqui um cara super, mega especial, autor de vários livros, dos quais eu tenho 2 deles. Estou lendo ainda, adquiri recentemente, mas estou apaixonado pela literatura, pelo conteúdo que ele traz e pelo que ele está agregando para mim, para minha carreira, e eu tenho certeza que vocês também vão adorar essa conversa. Estou recebendo aqui hoje o Marco Fabossi. O Fabossi é sócio-diretor da Crescimento, que é uma empresa de educação corporativa. Ele atuou por 25 anos como executivo de tecnologia de grandes empresas. Um belo dia ele resolveu deixar essa carreira de lado, mudou de carreira, veio para uma carreira nova, vai contar toda essa história pra gente. E eu não vou dar mais spoiler, eu vou deixar ele contar, porque é sempre mais legal ouvir do convidado a história do que a história por mim, tá certo? Fabossi, super obrigado. Deixa eu ver se eu consigo te dar a mão aqui. Eu ainda não descobri o jeito de dar essa mão aqui nesse novo cenário. Mas deu certo. Deu certo. Obrigado por você ter vindo aqui no Experiências Extraordinárias. Eu sei que a agenda é complexa, então é uma honra receber você aqui. E melhor do que eu falar de você, você falar de você. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos aí que estão vendo e ouvindo a gente. Espero que seja um tempo muito produtivo pra gente, né? Eu vou dar o meu melhor para que isso aconteça. Sem dúvida será. Né? E, cara, eu até falei para você antes, né? Eu gosto sempre de me apresentar mais como pessoa do que como profissional, né? Eu acho que, aliás, eu sempre digo, né? A gente vai falar de liderança, né? Antes de ser um bom líder, é preciso ser um bom ser humano, né? Não dá para dissociar as duas coisas. Né? Mas, então, eu sou o Marco Fabossi, tenho 62 anos, ele completa esse ano 62 anos, sou casado há 40 com a Rosana, sou pai do Marquinho e do Felipe, sou avô da Glória e da Branca, a Branca tem 7, a Glória tem 10 anos, e sou sogro da Rebeca e da Isabela, né? E, então, essas são as coisas mais importantes da minha vida, né? Hoje. Né? E além de ser sócio-diretor da Crescimento, como você falou, eu sou mentor de líderes, eu sou escritor. Então, os livros que você mencionou, né, O Coração de Líder e O Fator Confiança, são 2 livros que eu tenho muito, assim, muito respeito pelo que está lá dentro, porque tem muito a ver com aquilo que eu acredito e aquilo que eu busco viver e aquilo que a gente vai conversar hoje aqui. Exatamente. Né? Então, é isso. E eu tento mais espalhar do que ajuntar no sentido de conhecimento. Né? Então, obrigado por permitir, né, estar aqui junto com você, porque eu sei que esse é o propósito também do Experiências Extraordinárias. XPXT, de espalhar conhecimento, né, é muito mais gostoso do que ajuntar. Então, é isso aí. Obrigado. Multiplicar, né? Multiplicar esse conhecimento é muito bom. Fabossi, obrigado mais uma vez. Eu queria começar te perguntando uma coisa que a relação de confiança entre as pessoas, ela ajuda na liderança, ela está ligada à liderança ou são coisas diferentes? Queria começar por aí a nossa conversa. Já chutando a porta. Já chutando a porta, Boa. Cara, eu acho que a gente primeiro precisa entender o papel da confiança na vida. Eu acho que a gente não presta muita atenção nisso. Depois que eu me envolvi com esse tema, pesquisei sobre o tema, estudei
e escrevi o livro, obviamente eu me conectei muito mais com esse negócio. Mas o fato é que a confiança é a base da vida. Você pode perceber, porque nós somos seres sociais. A gente não vive isoladamente, a gente vive com outras pessoas desde que a gente nasceu. E o que fez a gente chegar onde a gente chegou hoje, o que vai fazer a gente chegar onde, né, vamos chegar um dia na nossa vida, são os relacionamentos que a gente teve. E você pode perceber que a qualidade desses relacionamentos é que determina o resultado, né, dessa interação. Por que eu estou falando isso? Porque a qualidade desses relacionamentos depende da confiança, do nível de confiança que existe entre as pessoas. Então, quando a gente fala de liderança, a gente está falando também de relacionamentos, porque liderança pressupõe relacionamentos. Não dá para liderar sem se aproximar das pessoas, sem buscar conhecer as pessoas, sem demonstrar interesse genuíno pelas pessoas. Não dá para fazer isso. Não dá para liderar sem fazer isso. Então, como o relacionamento pressupõe confiança e liderança pressupõe relacionamento, cara, a confiança é a base da liderança, assim como é a base da vida. Você pode, eu sempre digo, cara, você pode fazer os melhores cursos de liderança do mundo, inclusive na Crescimento. Que são ótimos. Que estão entre os melhores do mundo. Exatamente. Mas se você não construir antes relações verdadeiras de confiança com as pessoas, cara, você pode jogar todas as ferramentas, todas as técnicas que você aprender no lixo, porque nenhuma delas vai funcionar, porque todas elas pressupõem relacionamento, e relacionamento pressupõe confiança. Então, a confiança está na base da vida e a confiança está na base da liderança, assim como qualquer outra área em que as pessoas precisam se relacionar, como no trabalho em equipe, né? Como nisso que a gente está fazendo aqui agora. A gente não se conhecia pessoalmente, às vezes, então a gente confiou um no outro para que a gente pudesse. Eu confiei no seu projeto, você confiou no que eu poderia oferecer aqui. Cara, confiança é a base da vida. E me diz uma coisa, Fabossi, confiança, relacionamento para ter uma liderança efetiva, eficaz. Imagina que eu estou entrando numa empresa hoje e eu vou ser um líder. Né? Vou ser um líder de uma determinada área, vou ser um líder de um determinado departamento, não importa. Pro exemplo, não importa. Como eu faço para... Que caminhos você pode sugerir para eu gerar esse relacionamento e essa confiança no menor espaço possível para que a minha liderança tenha o maior efeito possível no menor prazo possível? Porque muita gente que está ouvindo a gente deve estar passando por essa situação. Né? Ou trocou de trabalho, ou foi promovido, ou trocou de equipe, enfim, uma infinidade de opções. Né? Que dicas você pode trazer para acelerar esse processo? Se é que dá para acelerar, né? Não sei se dá. Eu acho que tem um tempo de maturação. Porque, como a gente está falando de relacionamento e confiança, é algo que vai sendo construído ao longo da jornada, mas obviamente dá para encurtar esse tempo ou aumentar muito, né? Ou inclusive não conseguir construir esse negócio. Então, assim, tem algumas coisas importantes e simples que a gente pode fazer. Eu sempre digo o seguinte, cara, a confiança, quando a gente pensa na liderança principalmente, a gente tem que olhar para 3 pilares. O líder precisa olhar para 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar da autoconfiança, ou seja, o pilar de ser confiante. E por que isso é tão importante? Porque a confiança, ela começa no plantar a semente da confiança. Né? Então, é como a gente tem várias leis na vida. Inércia, né? A lei da gravidade, que a gente consegue calcular. Agora, tem leis na vida que a gente não consegue calcular, mas estão presentes aí, e uma delas é a lei da semeadura. Então, é praticamente impossível construir confiança sem plantar confiança. Então, por onde começa? E aí já é uma dica para os líderes. Cara,
quer construir confiança com as pessoas, primeiro confie nessas pessoas. Só que para eu oferecer confiança, eu preciso ter esse negócio do lado de dentro, porque eu não consigo dar daquilo que eu não tenho. Então eu preciso construir esse negócio do lado de dentro. Como é que constrói esse negócio? Né? De maneira muito rápida. Não estou falando que é rápido construir, estou falando a explicação aqui rápida. Depois pode comprar o livro, que o livro lá tem, vai estar os detalhes. Tem os detalhes lá. Primeiro, autoconhecimento, cara. A gente tem dificuldade com tudo que é alto. Tudo que é para dentro a gente tem dificuldade. A gente tem um olhar muito mais exterior do que interior. Então, quando fala de autoconhecimento, cara, raramente a gente para ter reunião com a gente mesmo, para entender a gente mesmo. Né, para se conhecer melhor. Então a gente precisa parar. A gente precisa ter na nossa agenda um espaço para autoconhecimento. Cara, por que eu fiz aquele negócio daquele jeito? Qual era a emoção que estava envolvida nesse negócio? Que dificuldade eu tive? Né? Qual foi assim, o gatilho desse comportamento que eu preciso parar para pensar nisso. Então, primeira coisa, cara, líder precisa se conhecer, cara. Autoconhecimento. Uma vez que tem autoconhecimento, o segundo passo aí para construir essa autoconfiança é vulnerabilidade. Né? É ter aquela assim, a liberdade de dizer não sei, de pedir ajuda, de reconhecer seus erros, de pedir feedback. Por quê? Porque, cara, isso humaniza a relação. Né? E quando a gente fala de confiança, a gente está falando de humanização. Porque aí não fica um super-herói e um ser humano conversando. Um personagem e um ser humano conversando. Não. São dois seres humanos. Dois seres humanos conversando. As pessoas não querem se relacionar com super-heróis ou personagens. Elas querem se relacionar com outro ser humano. Então, autoconhecimento, vulnerabilidade e autenticidade. Que, cara, eu sou essa pessoa que você está vendo. Autenticidade tem a ver com oferecer às pessoas a alguém que elas saibam quem é. Né? Então, é o mínimo que eu deveria oferecer para as pessoas, é que elas saibam com quem estão lidando. É isso. Então, quando eu junto essas três coisas, cara, eu tenho esse pilar de ser confiante, da autoconfiança, sabe, desenvolvido, resolvido. Então, eu preciso começar por aí. Porque aí já dou esse passo de aproximação, porque a vulnerabilidade aproxima as pessoas. O segundo pilar é o pilar de ser confiável. Então eu sou confiante, mas eu preciso ser confiável. E ser confiável, que é o mais comum, né? Porque quando alguém pergunta assim, você confia no Rodrigo? Eles estão olhando para esse pilar. Assim, o Rodrigo é um cara honesto, um cara íntegro, um cara transparente, um cara ético, né? Então, é confiável. Só que não é só esse pedaço, mas esse pedaço é importante. Aí você fala, e isso não resolve, né, a honestidade, integridade, transparência? Não resolve tudo, resolve boa parte, ajuda, mas eu preciso prestar muita atenção nesse negócio. Por quê? Porque isso é tão natural para a gente, porque você e eu, a sociedade nos cobra, a empresa nos cobra, nossos pais nos cobram, nossa família, nossos filhos, por sermos pessoas honestas, íntegras. E então isso é natural para a gente. Só que é tão natural que vira paisagem muitas vezes. Ou seja, a gente já foi em lugares que... Lógico que já foi, né? Por exemplo, vai para uma viagem para um lugar que você nunca foi, um lugar bonito. Você olha e fica vislumbrado com aquele negócio lá. Primeiro dia. No segundo... No terceiro... Uma semana depois quer voltar para casa. Né? Por quê? Porque já virou paisagem. E muitas vezes a gente não percebe, a gente tem comportamentos que vão minando esse pilar, e a gente, no começo, incomoda. Depois incomoda menos. E depois incomoda mais. E a gente nem percebe que esses comportamentos vão minando esse pilar, né, da confiança. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Falar de pessoas ao invés de falar com pessoas. Isso é péssimo, né? Cara, e a gente vê o tempo todo acontecendo. E pior, falar coisas que eu não falaria se a pessoa estivesse presente. Cara, automaticamente a pessoa que está ouvindo vai falar, se ele está fazendo isso com ela, faz comigo, com ele, com ela, tu vai fazer comigo também, né? Aquela coisa, né? Quando Pedro fala de Paulo, a gente sabe mais de Pedro do que de Paulo. Boa! Né?
Que é isso. Eu acho que eu estou ganhando ponto com aquela pessoa. Na verdade, eu estou minando esse pilar. Então, cara, fale com pessoas, sabe? Tem dificuldade, pede para alguém te ajudar a facilitar, te aproximar da pessoa, mas fale com pessoas, não fale de pessoas. Isso é desonesto, isso não é íntegro, isso não é transparente. Então, aí você fere esse pilar de ser confiável. Como em outras situações, falando essa daqui, porque isso é muito natural, a gente percebe isso muito naturalmente no dia a dia corporativo. Cara, não ajuda, né, na vida, não só no corporativo, mas na vida, né? Pessoas falando de pessoas. É super deselegante, inclusive, né? Fora isso, né? Fora esse ponto. Fora tudo isso aí. E o terceiro pilar, então eu já falei do pilar de ser autoconfiante, ou de ser confiante, de ser confiável. E o terceiro pilar é o pilar de confiar nas pessoas, né? Então eu tenho que atender esses 3 pilares. E quando eu falo confiar nas pessoas, eu estou falando de demonstrar interesse genuíno pelas pessoas. Tem uma diferença entre interesse e interesse genuíno. Interesse é quando eu me interesso por alguém porque essa pessoa pode me dar alguma coisa. Interesse genuíno é quando eu me interesso por essa pessoa porque ela é uma pessoa, né? Independente do que ela pode me oferecer. E para mim, interesse genuíno é uma soma de empatia, que é quando eu tento me colocar no lugar do outro, outra pessoa. Entender a situação da pessoa e tudo mais. Mas é que a empatia não resolve, né? Porque a empatia ela tem muito a ver com o sentimento. Mas eu preciso juntar aqui a compaixão. A compaixão faz alguma coisa, né? Então, quando eu junto empatia e compaixão, a gente tem um interesse genuíno. E quando a gente fala do mundo corporativo, e a gente está falando de saúde mental aqui também, cara, a saúde mental, trazer esse interesse genuíno para dentro do mundo corporativo é algo que não só ajuda a evitar problemas de saúde mental, ou seja, se torna uma vacina contra a saúde mental, mas ajuda a curar as pessoas, sabe? Porque às vezes as pessoas têm uma vida tão atribulada fora do contexto de trabalho, né? Um cenário tão difícil muitas vezes, por vários motivos, mas quando ela está dentro ali daquela organização, onde ela se sente acolhida, onde ela percebe que não só o time, as pessoas que estão com ela, mas também o líder, e principalmente o líder, tem esse interesse genuíno. Cara, a história muda. Eu tenho assim algumas histórias incríveis com relação a isso. Eu lembro, eu estava fazendo um team building, team building, tá, pessoal? Uma expressão em inglês, mas é construção de equipe, né, que a gente faz. Um dos trabalhos. Aproximação da equipe, né? Fazer a galera ficar mais junta, mais fazer entrosada. As coisas, o resultado melhor juntos, tá? E eu estava no Rio de Janeiro isso, eu lembro que a gente estava lá, uma área específica da empresa, fazendo esse trabalho, e estava a diretora da área e os gerentes da área ali, a gente fazendo esse trabalho. E a gente estava falando um pouco sobre esse tema, e uma das pessoas ali, uma das gerentes, falou, olha, há pouco tempo, o meu marido teve um problema muito sério de saúde e foi internado no final do dia, né? Foi direto para a UTI. E naquele mesmo dia, naquela mesma noite, a Roberta, que é a nossa diretora, que estava presente ali, me ligou falando, olha, fica tranquila, cuida do seu marido, se precisar de qualquer coisa, me liga. Não se preocupa com o trabalho que a gente vai resolver. O importante é você cuidar do seu marido agora. Ela falou, poxa, isso já confortou meu coração. Mas não foi suficiente, porque no dia seguinte de manhã, quem aparece lá no hospital com a mochilinha dela? A Roberta. Caramba. Falando assim, cara, tô aqui, eu sei que você tá, né, eu não posso fazer muita coisa, mas eu vou arrumar um cantinho aqui no hospital, porque ela estava na antessala da UTI ali, eu tenho um montão de reunião hoje, um montão de coisas para resolver, mas se você precisar de qualquer coisa, tô aqui, conta comigo. É fantástico. Cara, interesse genuíno. Preocupação de verdade, né? Como você acha que essa pessoa se sente nessa empresa? Se alguém oferecer para ela, cara, vem para cá em outra empresa, não vai. Cara, eu não vou, porque aqui eu me sinto parte desse lugar. Aqui as pessoas me veem como ser humano e não apenas como
né, um recurso para entregar um resultado. Não, aqui eu tenho acolhimento, né, eu tenho pertencimento. Então, cara, é isso que o confiar nas pessoas, demonstrar confiança nas pessoas, esse pilar de confiar. Outro exemplo. E a gente adora exemplos. Então, eu fui fazer um trabalho em Belo Horizonte, Belo Horizonte, né? Belo Horizonte. Há pouco tempo agora, e a pessoa do RH que estava ali cuidando de todo o trabalho e tal, que eu tive mais proximidade com ela, ela falou para mim que ela entrou nessa empresa, eu posso falar o nome porque é uma coisa legal, na Localiza, ela entrou no auge da pandemia. Então, quer dizer, ela nem entrou, né? Porque ela trabalhou de casa. De casa. Tava todo mundo. Nem conhecia ninguém, nem sabia. E ela, uma semana depois, o marido dela foi internado com Covid em um estado muito grave, né? Aquele negócio todo que a gente já sabe, né? Que muita gente passou. Graças a Deus deu tudo certo e tal. Mas ela, cara, ela tinha uma semana de empresa. Uma filha de 7 anos. Caramba. Ela falou: o que eu faço da vida agora? Porque eu tenho que cuidar do meu marido, tenho que estar perto, cuidar da minha filha. E no mesmo dia que a diretora de RH soube do negócio, que foi o dia que o marido foi internado, ligou para ela nem tinha conversado com a diretora diretamente, ligou e falou: olha, não se preocupa, cuida do seu marido, cuida da sua filha, se você precisar de alguma coisa que a gente pode ajudar, conta com a gente. Não se preocupa com o trabalho, porque a gente vai dar conta aqui. Não se preocupa pelo fato de você ter uma semana aqui e como é que a gente vai ver. Isso faz parte da vida. A gente está aqui para te apoiar nisso também. Então, conte com a gente. O marido dela depois saiu, deu tudo resolvido. Ela voltou, né, para o trabalho e, né, tá lá fazendo muito bem o que está fazendo. E vai ficar, né? E vai ficar. Então, assim, cara, é isso. São esses detalhes, né, que vão, como você falou, como é que encurta o caminho? Cara, são esses detalhes que fazem a diferença. Cara, essas pessoas, mesmo que elas recebam um convite de outras organizações, não vão sair. Por quê? Porque aqui eu me sinto parte desse lugar. Então, quando a gente fala, eu tinha falado de autoconhecimento, de se conhecer, desculpe, de confiar, de autoconfiança, né? De ser confiante, de ser confiável e agora de confiar. Uma das coisas é isso, né? De demonstrar interesse genuíno pelas pessoas. E uma outra coisa que faz muito... E para que isso aconteça, eu preciso estar mais próximo das pessoas, eu preciso conhecer as pessoas, eu preciso conhecer a história das pessoas. Eu costumo dizer que estar perto é geografia. Estar próximo é escolha. Excelente. Cara, você não precisa estar perto para estar próximo. Aliás, tem muita gente que passa a vida perto das pessoas e nunca estiveram próximas. É verdade. Porque a proximidade é uma conexão emocional. Então, esse é um segundo ponto. Eu preciso demonstrar esse interesse. Cara, assim, confiança pressupõe relacionamento. Relacionamento pressupõe consistência e não intensidade. Então eu preciso colocar gente na agenda, velho. Eu não consigo liderar se a minha agenda não tiver gente. Eu preciso ter gente na agenda. Então olha para a tua agenda e vê se você tem gente na agenda. Cara, se você não tiver gente na agenda, não dá para liderar. Por quê? Porque eu preciso construir esse relacionamento, né, consistentemente. Nem que seja 10 minutos, 5 minutos, mas eu preciso... É melhor do que um encontro de 2 horas por mês, porque isso é intensidade, né? Então, essa proximidade também ajuda demais, né? Que tem a ver com isso. Só te interromper um pouco, eu sempre tive como líder, um genuíno interesse pelo ser humano 360 graus, vamos dizer assim, né? Então, legal, o que você quer fazer da carreira, para onde você quer ir, é um pedaço da vida, né? Como está a tua vida, como está a tua família, como está a sua saúde, né? Via de regra, dos meus mais próximos, sabia nome das esposas, conhecia muitas vezes, conforme vai tendo tempo, você vai conhecendo, faz um jantar aqui, um jantar ali e tal, não sei o quê. E eu sempre percebi muito isso, né? Que essa proximidade, né, ela vai sendo gerada e é uma coisa impressionante. Mas
eu tinha um cacuete, que era o seguinte, eu ia fazer os one-to-ones, né? E meus one-to-ones viravam forecast, né? Ou seja, eu ia fazer o one-to-one, ao invés de eu pegar aquele tempo para falar com a pessoa, falar como é que você tá, né? O que que a gente vai fazer para se desenvolver, como é que tá a tua família, né? E tal, eu acabava transformando aquilo, um cacuete, né? De cara de vendas e tal, eu acabava transformando aquilo em mais um forecast, mais uma reunião de vendas, o que que você vai vender, né? Como é que a gente faz para te ajudar e tal. Né? Hoje eu vejo quão errado eu tava. Talvez pegar um pedaço do one-to-one para fazer isso, ok. Né? Mas eu devia mesmo era estar preocupado com a pessoa. Né? Porque o one-to-one acontecia uma vez a cada, sei lá, 2 meses. Né? Então era aquela horinha que a gente tinha para poder bater papo, para mostrar vulnerabilidade, para falar um pouco da minha vida, para entender um pouco da vida da pessoa. Né? Felizmente a gente evolui, né, Fabossi? Então... E cara, não tem nada de errado em fazer isso, o forecast também no one-to-one. A questão é alinhar a expectativa. Exatamente. Né? Talvez a expectativa das pessoas, e esse é um ponto legal que você trouxe, porque o que frustra as pessoas não é o que acontece ou não acontece. O que frustra as pessoas é a expectativa sobre o que pode ou não acontecer. E por que isso é tão importante a gente saber? Porque senão fica igual aquelas DRs que a gente tem em casa. Muito provavelmente você deve ter também. Que é aquela coisa. Né? Quem nunca, né? Você devia ter feito isso. Pois, mas eu não sabia que era para fazer. Bom, eu devia saber, né? Então, fica um negócio meio torto. O alinhamento de expectativa dentro da construção de confiança é muito importante também. Então, cara, se no seu caso, por exemplo, se você constrói esse alinhamento de expectativa e fala, olha, bom, primeiro, você não usa só o one-to-one para se relacionar com as pessoas, se você tem esse relacionamento ao longo da jornada, esse é o primeiro ponto. Mas olha, quando a gente for fazer o one-to-one, a gente vai ter um tempo para falar da gente, para falar das expectativas de carreira, para a gente falar de como eu posso te ajudar a desenvolver na sua carreira, tudo isso vai ser muito importante, a gente vai falar, mas a gente também vai falar de forecast, né? Tudo bem para você? Não, tudo bem. Mas a pessoa setou a expectativa. O cara já vai com aquela expectativa. O problema é que hoje as pessoas se frustram porque elas têm uma expectativa que não é atendida e não foi alinhada. Né? E a maior de todas as expectativas, em geral, não em geral, mas muitas vezes é frustrada porque ela está, de alguma maneira, assim, subentendida, mas ela não está declarada. Então, por exemplo, quando a gente fala de liderança, a pergunta que vem é, por que alguém segue um líder? Né? Por que alguém está com um líder, ou quer estar com um líder ou uma líder? Cara, e a minha resposta é, essa pessoa segue um líder ou está com um líder na esperança de que com esse líder ou essa líder consiga chegar num lugar melhor do que conseguiria chegar sozinho. Porque senão não faz sentido. Então eu vou sozinho. Se eu consigo chegar sozinho, eu vou sozinho. Eu quero estar com você, eu quero fazer parte desse negócio junto com você, se com você eu perceber que eu vou chegar mais longe. Ou vou chegar em lugares que eu não conseguiria chegar sozinho. Agora, quantos líderes têm essa consciência e quantos líderes se perguntam, cara, eu estou conduzindo as pessoas a lugares que sozinhas elas não conseguiriam chegar? Então, é uma expectativa das pessoas em relação a isso, que elas não declaram porque está subentendido que se eu estou com você é porque eu espero que você me conduza a lugares melhores do que eu conseguiria chegar. De forma mais efetiva, né? E quem sabe me ensinando algumas coisas, né? A gente aprendendo juntos ao longo da jornada. Então, as pessoas têm essa expectativa que não é declarada, mas como falei, está ali embutida nessa situação, mas o líder muitas vezes não tem essa consciência. Né? Então ele entende muitas vezes que pelo fato de a pessoa estar numa boa empresa, ter um salário justo e que que é uma troca, né? Então a pessoa entrega aquilo que se espera dela também, isso é suficiente? Não, cara. A gente passa a maior parte da nossa vida acordados no trabalho. Exatamente. Nós somos seres sociais.
Então a gente precisa estar num lugar onde alta performance não significa apenas entregar resultado. Porque a alta performance ela tem 2 eixos. Um eixo é resultado, ponto. O segundo eixo, clima. Eu preciso estar num lugar. Eu quero estar, não é que eu preciso. Eu preciso e quero. Né? Essa é a minha expectativa. Estar num lugar que existam conexões significativas, que exista bem-estar e que exista felicidade. Isso é clima. Quando eu combino essas 2 coisas, aí eu tenho alta performance. Porque se eu só tenho resultado... A qualquer preço, cara, não adianta, né? Isso eu chamo de modelo trincheira. Né? Você está numa guerra. Então você só está ali para se defender, para atacar, para cumprir as ordens que estão ali para você fazer. Isso não resolve, isso não é sustentável. Se eu tenho também um ótimo clima, mas não entrego o resultado, também não dá, né? A síndrome da equipe apaixonada também não funciona. Eu preciso juntar essas 2 coisas. E então é importantíssimo que o líder tenha essa consciência, que as pessoas nas equipes tenham essa consciência, porque a gente está falando aqui muito da liderança, mas as pessoas da equipe são responsáveis por isso também. Não é o líder que constrói a equipe sozinho. Ele precisa do apoio das pessoas. Ele precisa, inclusive, do feedback das pessoas, porque o líder também pisa na bola, o líder também erra, o líder é ser humano, como a gente falou, vulnerabilidade. Então, todo mundo precisa estar nesse circuito, né? Mas tendo essa consciência de que, cara, se eu passo a maior parte da minha vida acordado nesse lugar, cara, eu tenho que ser o primeiro a buscar construir nesse lugar o melhor lugar do mundo para todo mundo. Porque é assim que a coisa vai fluir de maneira mais, sabe, natural e conectada com o meu propósito, com algo que me deixa feliz, algo que me permite perceber que eu faço parte disso, né? Então, isso também é muito importante. Muito legal. Fabossi, liderança e saúde mental. Né? A gente, como eu estava te dizendo, a gente antes de produzir essa série, a gente fez uma pesquisa sobre vários temas de séries que a gente poderia fazer aqui no Experiências Extraordinárias, e saúde mental foi mais de 80% dos votos. Né? Então o pessoal realmente quer saber mais sobre isso. Meu feeling muito pessoal, muito no meu CPF do Rodrigo, é que as empresas ainda têm um longo caminho a percorrer com relação a criar, de fato, ambientes seguros. Né? Qual é a sua opinião sobre isso? E como é que o líder influencia numa equipe, na saúde mental da sua própria equipe? Boa. Trazendo resultado, tendo alta performance, porque tudo isso tem que ter. Né? Vivemos num mundo capitalista, precisa gerar lucro, precisa gerar vendas, mas como é que o líder pode fazer isso e garantir a segurança, né, emocional, emotiva, psicológica da equipe? Legal. Uma coisa que você falou é importante. Tem uma longa jornada para isso, sem dúvida, mas tem uma consciência muito maior hoje do que isso sem dúvida. Anteriormente. É verdade. Tá? Então, as empresas já estão mais conscientes disso. Isso é muito importante, porque o primeiro passo para a mudança é a consciência. Então, essa consciência hoje está muito mais ampla do que antigamente. Né? Até já antes da pandemia, isso já havia, esse movimento já havia, que a pandemia acelerou um pouco mais esse movimento também, essa consciência aí. Então, tanto que 80% das pessoas, você falou na pesquisa, falam sobre esse tema. As empresas estão preocupadas com isso, os RH estão preocupados com isso, as pessoas estão preocupadas com isso. Então, esse é o primeiro ponto. Tem uma pesquisa da UKG, que saiu há uns 3, 4 meses atrás. O UKG é uma empresa inglesa que é referência mundial na questão de saúde mental para os seus colaboradores. E essa mesma empresa ela fez uma pesquisa mundial, na verdade em 10 países, com 3.400 pessoas. E o resultado dessa pesquisa é o seguinte: o líder influencia aproximadamente 70% da saúde mental das pessoas. Nossa! Mais que médicos e mais que terapeutas. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que eu costumo falar que
eu gosto muito de neurociência. A neurociência ajuda a gente a explicar muita coisa, né? E a neurociência tem uma expressão que ela fala do líder ressonante e o líder dissonante. Uhum. O líder ressonante... Bom, o dissonante é o que desafina, né? É justamente aquele que não cumpre a expectativa das pessoas, né? Que se uma pessoa desafinar cantando, você já sabe. Não cumpre a expectativa, né? Você Verdade. está esperando uma coisa, veio outra. O ressonante é justamente o contrário, né? O líder que está afinado com aquilo que se espera das pessoas. O líder ressonante, ele é o líder que se conecta emocionalmente com as pessoas, é um líder que trabalha muito com a questão do propósito, do pertencimento, é um líder que provoca emoções positivas nas pessoas. Né? Então tem a ver com empatia, tem a ver com tudo que a gente conversou até agora. Uhum. O líder dissonante é o oposto disso. Um ponto importante aqui é que o líder dissonante, ele não só desconecta os circuitos de relacionamento assim, com as pessoas, então circuitos de empatia, circuitos de proximidade, como ele faz com que as pessoas tenham menos vontade de fazer isso. Uhum. Porque ele produz emoções, né, negativas na equipe, na pessoa. Nas pessoas. Uhum. Então, são esses dois contrapontos que fazem com que ou as pessoas tenham essa segurança, né, segurança psicológica, Uhum. para estar nesse lugar. Quando eu falo de segurança psicológica, a gente está falando de as pessoas terem liberdade de serem elas mesmas, as pessoas terem liberdade de colocarem os seus pensamentos, pontos de desafios, ser vulneráveis, uhum, de não ter medo de punição social, uhum, né? Por exemplo, de uma brincadeira fora de hora, de um desprezo, uma exclusão, uma geladeira, o que seja. uhum. Então, quando a gente está falando de segurança psicológica, a gente está falando disso. É um lugar onde as pessoas têm essa liberdade de não sofrer punição social, de serem elas mesmas e de serem premiadas pela vulnerabilidade. É isso. Então, quando esse líder ressonante entra em campo, ele junto com a equipe, ele consegue criar esse negócio. Agora, o líder dissonante, ele provoca e produz essas emoções negativas nas pessoas. E é interessante isso, quando eu faço alguma palestra ou um workshop sobre esse tema, eu sempre uso uma ferramenta online que eu falo para as pessoas: pensa num líder que assim não foi legal com você, ou que quando você pensa nele vem algo ruim para você, não foi bom aquele tempo com aquele líder. Quais são as sensações, as emoções? E aí eu faço uma nuvem de palavras, né? Então começa a vir. E aí eu já fiz com 500 pessoas, e aí vem decepção, tristeza, tudo isso que a gente já sabe. E faço também a pergunta do líder ressonante. Então vem, sabe, confiança, orgulho, pertencimento, acolhimento, felicidade. Então, você imagina, cara, no dia a dia, esse líder dissonante produzindo o tempo todo, né? Porque mesmo que a pessoa mesmo que eu não esteja junto com você durante o dia, o tempo todo, mas, cara, eu sei com quem eu estou me relacionando. Eu sei o que você vai fazer se eu não cumprir aquilo que você espera. Eu já sei, eu já me antecipo, o meu cérebro já tenta me proteger, e tudo isso vai gerando insegurança e medo. E tudo isso vai produzindo cortisol em excesso. E esse cortisol em excesso é que produz, né, os problemas de saúde mental. Fisiológico, de saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, na verdade, a gente está falando de saúde integral. Né? A gente usa saúde mental, mas é saúde integral, porque isso afeta o nosso físico, isso afeta o nosso psicológico, isso afeta as nossas emoções, isso afeta até a nossa dimensão espiritual. Então, você imagina conviver com esse líder, né? Então, cara, é por isso que o líder interfere, impacta 70 esse por dado volta. É impressionante. Né? 70, por isso que quando ele fala de liderança tóxica, não é metafórico. É um líder que produz toxina nas pessoas. É um líder que produz excesso de cortisol. E esse excesso de cortisol é que leva as pessoas a esse estado, né, de saúde mental negativo. Né? Então, cara, o líder tem uma responsabilidade muito grande na construção desse negócio. Agora,
Quando a gente fala de saúde mental, é muito importante que a gente tenha uma consciência, assim, a mais importante de todas. O maior responsável pela minha saúde mental sou eu. Sou eu mesmo. Uhum. Eu não posso terceirizar isso para o meu líder, eu não posso terceirizar isso para a empresa. Se eu estou num lugar, né, em que eu percebo que a minha saúde mental está comprometida, e já está me dando sinais, né, de que isso está acontecendo. É aquela coisa, cara, se eu estou na estrada, estou andando com o meu carro, o ponteiro de gasolina vai chegando na reserva e vai falando, Se você não abastecer, se vai não dar abastecer, você vai parar. Uhum. Se eu estou tendo esses sinais e eu não estou fazendo nada, o grande responsável sou eu. Meu líder pode ser o pior líder do mundo, mas a responsabilidade é minha. Eu preciso tomar uma decisão em relação a isso, né? Esse é o primeiro ponto. Uhum. Porque eu fico com muito receio de a gente sempre terceirizar, não terceirizar, mas o líder é responsável. Não, o líder ele tem um peso nisso. Ele tem uma influência, grande. mas a vida é sua. Eu sou responsável pela minha vida, cara. Eu tenho um caso, né, comigo mesmo, Uhum. inclusive. Eu não fazia ideia, em um determinado ponto da minha carreira, eu não fazia ideia de quanto as minhas reações e opiniões impactavam o time que eu liderava. E eu me lembro de não ser muito preocupado com isso naquela época, uns anos atrás, né? Como eu disse, felizmente a gente evolui. E uma vez, uma pessoa trouxe um determinado trabalho, né? Eu tinha uma certa intimidade com essa pessoa, né, ali de trabalhar no dia a dia, e eu fiz um comentário, vamos dizer, indelicado sobre aquele trabalho, pejorativo, com tom de brincadeira, né? Por quê? Porque, primeiro, era a minha opinião mesmo, segundo, eu tinha essa proximidade, essa relação, né? E nunca, sob nenhuma hipótese, passou na minha cabeça que eu estava machucando aquela pessoa, ofendendo e tal. Pois foi o que aconteceu. Uhum. Né? A pessoa ficou super, mega ofendida e depois, felizmente, eu tive a oportunidade de saber disso e corrigir essa rota e tal. Mas eu não tinha... Ali foi quando eu percebi, eu não sabia que era 70%, mas foi quando eu percebi o quanto a liderança impacta, sim, dentro dos liderados. Isso também já aconteceu comigo como liderado. Né? Não vou citar aqui o exemplo, porque senão vão saber de onde é, mas aconteceu ao contrário comigo também, de ter líderes que drenavam a minha energia, a minha força vital. É isso aí. Então, ao invés de me ajudar a crescer, eles me tiravam a minha força vital. E é o que você falou, aí é a sua decisão de continuar ou não. Né? E o outro ponto que eu queria trazer, Fabossi, que você trouxe, que é muito importante, que é os sinais que o corpo começa a te dar. Né? Então, quando você está numa situação de pré-burnout, pré-depressão, ou com um nível de estresse elevadíssimo, o seu corpo começa a apitar. Uhum. E, via de regra, a gente não escuta. Né? E quando vai escutar, o carro já está com a gasolina acabada, já era. Né? Você já tem um problema. Aí vem o grito, né? Aí vem o grito. Aí vem o burnout, aí vem o grito. Exatamente. Eu passei por isso, né? Em novembro do ano passado, novembro, dezembro, eu passei por uma situação de burnout que já vinha me avisando meses antes, mas hoje eu sei que eram avisos. Na época eu ignorei. Né? E aí o que aconteceu? Dezembrão, burnout, né? Com todos os Bs possíveis, né? Com todas as consequências possíveis dentro do corpo de uma pessoa. Né? Depressão, enfim, procrastinação, um monte de coisa que você tem que ir tratando. Se eu tivesse olhado para trás, lá atrás, quando tudo começou, talvez eu tivesse conseguido... Talvez não, com certeza eu teria conseguido desviar a rota e não teria chegado no ponto que eu cheguei. Então esse ponto tudo que você está falando aqui é maravilhoso, mas eu queria fazer um negrito nesse ponto. Boa. Porque o corpo avisa, a gente sabe que está indo para um lugar que é perigoso e a gente, via de regra, por medo, por qualquer coisa, a gente continua indo para aquele lugar. Né? São muitas as situações que muitas vezes nos fazem não tomar essa decisão. Eu entendo, às vezes a pessoa, óbvio, precisa do trabalho, pai de família, mãe de família, né, a família depende,
Então não é só sair do trabalho. Cara, mas a gente precisa... Aquela coisa, né? Você tem o olhar da vítima e o olhar do aprendiz. Uhum. Cara, eu preciso entender o que eu aprendo com essa situação. O que eu posso fazer para... Tudo bem, se eu não consigo, sabe, me desligar agora, porque eu não vejo possibilidade de mudança nesse lugar, e isso está, de alguma maneira, afetando demais a minha vida pessoal, né? Não só aqui no trabalho, mas também a minha vida pessoal, e eu preciso tomar uma decisão. Cara, o que eu preciso fazer para me preparar para ir para um lugar diferente, talvez buscar um conhecimento diferente, aprender algo diferente, conversar com outras pessoas, sabe, ir preparando o terreno, sabe, não apenas parar e falar, cara, não consigo fazer nada. Não, cara, sempre dá para fazer alguma coisa. Isso por si só já vai dando um certo alento, né? Sem dúvida. Porque você sabe que vai acabar em algum momento. Sem dúvida. Pode demorar mais ou menos, mas você sabe que você está indo para o caminho de sair daquilo. Te ameniza, inclusive, no lugar que você está hoje, né? Exatamente. Você fala, pô, não tá legal, mas eu sei que vai melhorar. Porque eu tô trabalhando para fazer esse negócio melhorar. Então, use, assim, sempre que possível, cara, adote o olhar do aprendiz. Né, de quem aprende algo e faz algo diferente com isso. Né, igual o Mário Sérgio Cortella fala, né? Ele não fala, não fique esperando, fique esperançando. Uhum. Né? Porque quem espera, senta e espera alguma coisa. Acontecer, né? Esperançar é você quer alguma coisa e você faz algo para que isso aconteça. Isso é esperançar. Né? E eu gosto muito dessa fala do Cortella. Então, é isso, não espere, esperance. Porque isso já vai te ajudar a melhorar a situação atual, né? O seu sentimento, porque você está fazendo alguma coisa para esse negócio acontecer. Então, esse ponto aí da liderança, né? Cara, a liderança tem um papel fundamental nesse negócio. Agora, quero deixar um recado aqui também para os líderes. Eu já falei que isso não depende só do líder, depende da pessoa, porque tem 3 dimensões aí: a pessoa, o líder e a organização. Os 3 estão envolvidos nesse negócio. Então, a gente já falou da pessoa, a gente já falou do líder, e obviamente a organização tem uma responsabilidade de criar programas e tudo mais. Ambiente, né? E minimamente ter um lugar... Não premiar líderes tóxicos porque fizeram resultado. Porque bateram meta. Então, tem muitas empresas que fazem isso. Sim, a mensagem que elas estão passando é, cara... péssima. Então, isso é a parte da organização. Agora, líderes, vocês também colapsam. Então, é isso aí. É preciso que o líder... Porque, cara, eu não consigo cuidar de você se eu não cuidar de mim antes. Então, líder, você precisa cuidar de você. Você precisa... Se você não estiver bem, não tenha dúvida, isso vai afetar a tua equipe. Né? Para quem não sabe, outro dia eu estava conversando com a minha terapeuta, minha psicóloga, ela faz terapia. Né? E ela justamente faz terapia para estar bem, para poder ajudar os pacientes dela. Então eu estou fazendo aqui uma analogia. É isso. Né? Não adianta, se o líder não tá bem, não está, né, fortalecido ou fortalecida, é muito mais difícil, né, ajudar os outros. Aquela velha história, né? Põe a máscara primeiro em você. Exatamente. Né? Depois você põe nas outras pessoas. Porque se você não colocar primeiro em você, você não vai estar bem para ajudar ninguém à sua volta. Né? E os líderes, tem pesquisas que estão mostrando isso. Né? O Gartner trouxe uma pesquisa recente agora, o quanto aumentou a responsabilidade do líder depois da pandemia. Por quê? Porque começaram a chegar demandas novas. Por exemplo, aprender a liderar no modelo híbrido. Cara, isso é uma coisa nova. Cuidar do bem-estar das pessoas. Né? Olhar um pouco mais para entender como é que eu posso identificar sinais de problemas de saúde mental no dia a dia. Cara, as demandas para liderança, fora resultado... fora o do dia a dia que já existia. As demandas aumentaram muito. Então, é muito importante que o líder... O RH está trabalhando bastante para apoiar a liderança. Mas o líder, novamente, tem que ser o primeiro a ter essa consciência e levantar a mão quando tiver com alguma situação, cara. Ponteirinho está baixando. Preciso de um tempo cara, aqui. Eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Né? Então, precisa ter essa consciência. Eu tinha um chefe que falava uma frase que era muito boa. Ele falava assim, aqui eu não preciso de super-homens nem de Mulher Maravilha. Né? Ou seja, não tente ser o super-homem nem a Mulher Maravilha. Né? Você
tem as suas fragilidades, você tem as suas necessidades e você precisa ver que o seu ponteirinho, eu adorei essa, Fabossi, você precisa ver que seu ponteirinho tá chegando na reserva para você também poder pedir ajuda para estar bem, tá equilibrado, senão o impacto que você vai causar é o impacto potencial na tua equipe inteira. É isso. Né? É isso. E tem um ponto importantíssimo aqui em relação a tudo que a gente está falando, que é, se eu como líder acredito que eu consigo lidar sozinho com esse negócio, é bem provável que eu acredite que as pessoas da minha equipe também. Isso não é verdadeiro. Todos nós precisamos de ajuda. É aquela coisa, quando a gente fala de segurança psicológica, existem 3 premissas importantíssimas na segurança psicológica. A primeira é, tem gente atrás do crachá. E que muitas vezes a gente se esquece disso. É verdade. Né? A segunda é, ninguém muda ninguém, mas ninguém muda sozinho. Eu não tenho o poder de mudar ninguém. E todos nós precisamos de ajuda para mudar. Né? E o segundo é, a gente precisa... O terceiro, na verdade. A gente precisa de gente para ser gente. São essas 3 premissas que balizam a segurança psicológica. Então, cara, o líder precisa ser o grande embaixador dessa vulnerabilidade, né, das conversas, porque se você chega na segunda-feira lá com o braço engessado, todo mundo simpatiza com você e vai falar, poxa, não dá para você trabalhar, né? Então volta para casa. Mas se você chega na segunda-feira com uma dor social, que é o que a neurociência diz, que se chama dor social, que é, sei lá, uma tristeza, uma angústia, uma decepção, o que seja. Ninguém está vendo isso. E as pessoas não... A Isabela Camargo, eu vi uma palestra dela que ela falou, as pessoas não têm empatia por uma dor que elas não conseguem ver. E as pessoas não veem. O braço quebrado, e eu faço... E eu, tava jogando beach tênis, caí e tal, e ainda falo, né, me exaltando, né? Cara, mas eu preciso construir um ambiente onde as pessoas tenham liberdade de falar, cara, não tô legal, não tô dormindo bem, não tô conseguindo me alimentar bem. Cara, quando chega no meio do dia, minha energia já tá lá no chão. Por que ninguém fala disso? Né? Porque é um estigma, né? E é um estigma. Então, o líder precisa ser o primeiro a falar sobre isso, criar esse ambiente. Você sabe que estamos aqui em 2023, quase 2024, né? E eu ainda escuto pessoas que fazem tratamento psiquiátrico, por exemplo, né? Serem criticadas porque estão fazendo um tratamento psiquiátrico, né? Tomando remédio. Isso é um absurdo, 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 né? Porque a medicina está aí para ajudar. Né? E tem casos que tem que entrar com medicação, sim, não tem muito o que fazer. Né? E é um absurdo para você que está ouvindo, que acha que isso é besteira, essa mensagem é para você mesmo. É um absurdo isso, porque cada um sabe, dentro de si, a dor que está carregando, a dor social que está carregando. Né? Então a gente não vê, mas a pessoa está sentindo. E a gente precisa ter empatia com essas pessoas. Né? E cada vez os colaboradores estão ficando menos tolerantes com empresas que não têm esse espaço, não têm essa segurança psicológica. Exatamente. Então, se a sua empresa não tem, abre o olho, porque muito em breve as pessoas não vão querer trabalhar para você. Exatamente. Porque, felizmente, tem empresas que olham para isso. Né? E se não olhar, vai colapsar. Vai colapsar. Né? Porque, na verdade, a empresa são as pessoas. Né? Então, cara, se eu não cuidar dessas pessoas, se eu não demonstrar interesse genuíno por elas, tem empresas hoje que já, ou seja, que estão buscando, né, recursos, maneiras, formas diferentes, né, para justamente atender um pouco mais das demandas atuais, porque as demandas de hoje são diferentes das demandas na nossa vida, eu estou falando, de antigamente. Tem empresas hoje que estão adotando 4 dias por semana. E se você pegar você RH desse mês, que fala sobre depressão, empresas que estão crescendo 40% ao ano, trabalhando 4 vezes por semana. Ou seja, tá aí, tá provado que sim dá resultado. Né? Cara, se eu cuido de você, é muito mais provável que você vai cuidar da minha empresa. Sabe? Então, óbvio, é aquela coisa. Mas como é que eu vou saber se vai dar certo ou não? É aquela coisa de oferecer confiança. Eu vou confiar em você, né? Como
na pandemia, quando todo mundo foi para casa de um dia para o outro, os líderes que não confiavam nas pessoas... Achavam que as pessoas estavam vendo que tinha novela, que ficar lá, né, microgerenciando as pessoas, tiveram que passar a acreditar. Porque não tinha jeito, né? Cara, ao passar ao confiar nas pessoas, as pessoas entregaram muito mais do que se esperava. Por quê? Porque, cara, todos nós queremos esse voto de confiança. Né? E merecemos esse voto de confiança. Então, Fabos, vou dividir aqui com você. O XPXT é uma startup. Né? Somos poucos. Muito bons, muito boas, mas poucos. E há uns 3 meses atrás, a gente teve uma determinação entre nós que nós não tínhamos mais horário. Nós abolimos o horário. Então, as pessoas sabem o que elas têm que produzir, elas sabem os compromissos que elas têm, mas a gente não tem mais a questão, você tem que entrar às 9, sai às 6. Né? E quando nós implementamos essa nova estratégia, eu fiquei um pouco preocupado. Assim, eu falei, será que vai funcionar? Né? E para minha surpresa, funcionou super bem. E o mais interessante, né? As pessoas continuam seguindo o horário que sempre foi, mesmo sem precisar seguir. Né? Então, assim, todo mundo sabe a hora que precisa entrar, a hora que precisa sair, o que tem que produzir e tal. Então, a gente decidiu tirar isso. Né? Mas é muito interessante, porque a gente deu essa confiança, né, e recebeu de volta a mesma confiança. Ou seja, as pessoas não abusaram, é isso que eu quero dizer. Né? E eu tenho a impressão que tem assim, deu uma leveza para essa história. Então, eu vou ter um compromisso tal. Não precisa falar. Se você chegar às 10, você chegou às 10. Né? Você tem que produzir isso daqui. Né? Se você vai conseguir produzir das 10 às 6, ótimo para você. Né? Então, a gente vem fazendo esses testes, né? E realmente funciona muito. Traz muito mais produtividade, felicidade e credibilidade para dentro da companhia. Mas você vê que a base é a confiança. A base é a confiança. Por isso que eu digo, você falou da leveza, né? Eu costumo dizer que confiança é como o ar que a gente respira. Quando ele está presente, a gente nem percebe. Quando falta, aí ferrou. Todo mundo sofre. Então é assim, quando tem confiança, a leveza está presente. Eu respiro naturalmente, sabe? As coisas acontecem naturalmente. Eu não preciso ficar pensando no que você está, no que está por trás daquilo que você está falando. Eu não preciso ficar pisando em ovos. Não, a gente conversa, cara. É isso. Agora, quando falta, todo mundo sofre. E segunda coisa que eu costumo dizer, confiança é um ato de fé. Porque se eu precisar ver para fazer, então isso já não é mais confiança. Então eu preciso ver, né? Crer para ver. Crer para ver. É isso. Então, confiança é um ato de fé. Mas é onde começa, né, justamente a construção dessa confiança no relacionamento. Fabossi, eu queria ficar aqui com você mais horas conversando, porque, pra vocês terem uma ideia, eu fiz uma pergunta do nosso roteiro só. E a gente teve esse papo maravilhoso aqui com o Fabossi. Eu queria já te deixar um convite para você voltar. Volto, quando você certeza. puder. Com certeza. Para a gente continuar essa conversa. Tem muita coisa para a gente falar ainda. Com certeza. E te deixar mais uma vez o agradecimento sincero em meu nome, em nome do XPXT, dessa galera toda que está nos assistindo, por você ter vindo aqui hoje. Bom, eu que agradeço também, né, pela oportunidade, por conhecer, né, um pouco mais sobre a proposta, o projeto, o XPXT. E, cara, te agradecer por aprender com você um pouco mais sobre interesse genuíno, porque o que você faz aqui é justamente isso, construir algo que tem como base o interesse genuíno pelas pessoas e pela construção de um mundo melhor. Então, obrigado por me permitir fazer parte desse negócio. Uma honra, né, danada ter você aqui. E, gente, obrigado por vocês estarem aqui. Espero, de alguma maneira, ter acrescentado algo na vida de vocês, na minha. Eu saio daqui muito agradecido com essa conversa e com o que eu pude conhecer, né, desse projeto que você toca aqui junto com vocês. Obrigado, viu, gente, pelo suporte aí. Obrigado, Fabossi. Demais, super obrigado. Demais mesmo. Uau, pessoal, que conversa, hein? Eu avisei, eu falo que vai ser boa. Bom, se você tá aqui até agora e não deu o like, que vergonha, que vergonha!
desce o dedão no like aí que é importante pra gente. Isso é muito importante. Compartilha esse episódio, compartilha esse conhecimento com o máximo de pessoas que você puder. Compartilha no seu grupo do pessoal do trabalho, compartilha com o seu líder, manda para ele. Se você é líder, compartilha com o seu líder também, né? E a gente faz esse conteúdo aqui para levar esse conhecimento para o máximo de pessoas que a gente puder, tá certo? Fiquem muito bem e até o próximo episódio. Boa! Fantástico! Muito bom, gente.